Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Olá, vocês, nossos queridos ouvintes. Olha o que está acontecendo conosco. Eu e Zá. E temos hoje uma convidada, que é uma fã. Ela é uma fã de uma personalidade que simplesmente está em voga há não sei quantas décadas. E aí eu e Zá ficamos com uma questão, né, querida Zá? Você é fã de alguém, Zá? Oi, pessoal. Então, eu acho que eu já cheguei até levar isso aí pra terapia, porque numa conversa com o pessoal do meu trabalho, tava, já fui fã de fulano, fã de ciclano. Eu falei, gente, eu nunca fui fã de ninguém. Eu acho que minha vida é um pouco triste. Eu também me preocupo com isso, porque eu não acho que eu sou fã de ninguém. Pode ser que nessa conversa de hoje a gente descubra que a gente é. Mas aí eu coloco tudo em cima do meu signo, que é Gêmeos, que é uma coisa, é um tipo de pessoa que gosta de muita coisa. Então, como eu gosto de muita coisa, não dá tempo de ser fã de uma coisa só. Agora eu vou viajar, hein? Eu vou viajar. Então é culpa do meu signo de Leão também. Pronto. Que no caso eu não posso ser fã de ninguém. Eu tenho fãs. Você é sua própria fã, só dá lugar pra você ser sua própria fã. Não tem espaço pra mais ninguém. E aí, Zá, a gente tá com uma pessoa aqui que é de Capricórnio. Talvez ela nos convença ou a gente entenda algo mais, que é a Vicia. Aê! Uhul! Ai, Gente, Cia, obrigada por ter topado essa loucura e ter aceitar duas pessoas que não é fã de ninguém. Talvez é o que a Fala falou. Nos convença. E, primeiramente, né, nos conte de quem você é fã. Eu sou fã da Madonna e o meu nick completo é Madonna Vicia. olha o nível de fã. Olha no que a pessoa pensou, gente. Madonna Vicia. Não, assim, Zá, se tem uma pessoa que pode mostrar pra gente o que é esse universo de fã, é Vicia, definitivamente. Muito bom. Antes da gente começar a conversar com a Vicia, queria dar um conceito aqui de fã, que seria aquele conceito básico, aquele indivíduo que manifesta uma grande admiração por uma pessoa pública, mas eu preciso confessar que o meu conceito de fã, ao longo dos últimos tempos, talvez a Vicia vá concordar comigo, e não relacionado por ela ser fã de Madonna, mas por outros tipos de fãs que existem por aí, mas que não era uma coisa, só uma admiração, era quase idolatrar e se perder um pouco nisso. Talvez isso faz parte de algum momento da vida, né, de um fã, e depois com a maturidade fica sendo algo mais saudável, mais naquela admiração mesmo. O que você acha, Vicia? Bom, eu nunca fui esse tipo de fã maluca, eu nunca fui acampar para comprar ingresso ou fazer loucura em porta de hotel. Nem fila para ingresso ou acampar para pegar bom lugar em show. Eu nunca fui desse nível. Eu sou fã da Madonna há muito tempo, desde os meus 9 anos de idade. Quando eu virei fã, minha mãe, né, sempre foi noveleira, estava passando uma novela que se chamava Final Feliz. E quando saiu, e eu nunca assisti essa novela, mas quando saiu a trilha internacional dessa novela, Everybody, que é o primeiro single do primeiro álbum da Madonna, fazia parte da trilha sonora. E toda vez que passava o comercial, e eu me lembro que no comercial, a princípio, não tinha Madonna. Eu corria para ouvir a música e começava a dançar na frente da TV. Então a minha mãe sempre me chamava, olha, a música que você gosta, e eu dançava. Até que a música começou a fazer tanto sucesso que sei lá, acho que mais pro final da novela, saiu um comercial onde a Madonna aparecia rapidamente. Ou seja, primeiro eu me apaixonei pela voz dela. Aí depois que eu fui ver quem era ela. E aquele visual que ela tinha, meio punk, cheia de
borrachinha, crucifixo. Eu fiquei encantada com aquilo, e toda vez que meu pai saía para trabalhar, ele sempre voltava com alguma coisa dela para mim. Ai. Foi Então assim você que começou. você era alimentada ali, né, pelo seu pai, pela sua mãe. Eu acho que eu era uma criança muito inquieta, e Madonna me deixava parada dançando. Eles gostavam disso. Como cantar a vicia? Gente, que desafio. Como cantar a vicia? Madonna. É isso, então? Sim, porque eu ficava imitando as coreografias. Aliás, eu acho que a maioria das meninas daquela época dançava Madonna na escola. A Madonna, assim, no começo de carreira, era uma mania, era uma coisa unânime. Ela não tinha era muito hétero naquela época. Então, todo mundo gostava, os pais não ligavam das filhas dançarem Madonna, não era uma coisa assim, não tinha preconceito naquela época. Ela era aquela menininha que todo mundo gostava, inclusive as famílias tradicionais. E tinha muito disso, de dançar Madonna na escola, de colocar o vestidinho branco do VMA 1984, eu acho que vocês não eram nem projeto de gente, e ficar dançando, rolando, imitando Madonna. Acontecia muito isso, era normal. Era um estilo de vida, praticamente, né? Eu me lembro que eu lembro do clipe Thriller do Michael Jackson, alguma coisa que os caras ficavam dançando, imitando, todo mundo usando aquela dentadura de monstro, né? Gente, eram outros tempos, não tinha Google, não tinha celular, as pessoas interagiam, as crianças brincavam na rua, elas se viam, né? Então, era normal ficar com um grupinho de meninos dançando Michael Jackson do lado e menina dançando Madonna, tinha um Menudo também na época, enfim, era isso que acontecia. Então, eu fiquei pensando nisso agora, assim. Será que toda a tecnologia e todo o acesso diminui ou aumenta, né? Porque eu penso assim, eu lembro assim, a gente estava falando que a gente nunca foi fã, eu nunca me considerei muito fã, mas lá quando eu era adolescente, eu era assim, gostava muito, tipo, Backstreet Boys, né? Que é a coisa, acho que mais eu fiquei viciadinha ali. Backstreet Boys, Alanis. E, gente, para conseguir informação disso era tão difícil, né? Era esperar a revista sair, aí a Capricho saiu com uma capa, com uma informação de, sei lá, 10 linhas, você corria para comprar. Aí o DVD para poder assistir, esperar lá na MTV, passar o clipe, o pódio 1 ou 2, colocação. Eu fico pensando, será que isso fazia a pessoa ficar mais viciada, como a vicia ficou em Madonna? Ou será que hoje, com tanta informação, as pessoas estão mais, entendeu? Eu fico pensando nisso. Você consegue pensar nisso diante de tanta informação que você recebe dos fãs lá no seu perfil, Vicia? Eu vivi parte de mais da metade da minha vida sem internet. Internet é uma coisa de... Acho que todo mundo tem acesso de 2004 para cá. Ou seja, 20 anos. Antes disso era uma minoria. As pessoas se comunicavam muito por e-mail. Gente, quem escreve e-mail agora? Ninguém. Né? Mas eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente se reunia para discutir letra de música. A gente escrevia, traduzia em cadernos. Eu me lembro que eu fazia cadernos com as letras traduzidas. O que acontece? Porque eu lembro, assim, a gente estava falando que eu nunca fui muito fã, mas aí eu fui um pouquinho fã dessas bandas que eu tô te falando, essas boy bands aí do, né, começo dos anos 2000 e tal. E aí eu lembro que, gente, pra mim conseguir a letra da Alanis, daquela You Learn, meu Deus, a minha amiga comprou o CD, aí vinha o encarte, aí nós pegamos lá o dicionário pra traduzir, sabe, era um trabalho pra entender aquilo, pra fazer tudo isso. Hoje em dia, com 2 cliques, né, o contraste, né, hoje em dia com 2 cliques você tem. Você tá ouvindo lá no seu, no Spotify, você tá lá embaixo a letra, sabe? Tá nos dados do artista, né? Vicia, você ia complementar.
Então, mas acontece que na nossa época, que né, quando eu era novinha, tal, antes da internet ser acessível para todo mundo, a gente se reunia, a gente discutia as letras, a gente compartilhava as ideias, e daquela letra de música já virava uma viagem, cada um falando o seu ponto de vista. Ah, não, eu acho que isso casa tanto comigo, fala tanto com a minha vida, né? Eu achava que a letra de O Father, ela escreveu para mim. Porque você não deve acompanhar. Parece a minha história com meu pai. Só que a história dela com o pai dela. Você não deve acompanhar o BBB, imagino eu, pelo que eu te conheço, Vicia. Porém, todavia, entretanto, nunca vi. Eu sei, eu conheço. Tem uma menina que ela pegou e entrou numa neura de que tudo que acontecia na casa era pra ela. Você falou isso agora, só me veio isso na cabeça. A gente estava falando de fã antigo, fã novo, pessoal. A geração C, principalmente, eles acham que saem perdendo, porque não pegaram tudo referente a ela desde o comecinho. Meu Deus. E eles é só vocês lerem o meu Twitter, gente, é muito engraçado. E aí eu falei pra menina, ela tava criticando o Evandro Santo, falando que ele tava indo bem no vídeo que ele fez, até que ele falou que ele é fã de verdade, porque escuta Mary Girl e Secret Garden. Aí ela joga no meio do show da Madonna e é só mais um na multidão. Mania feia de quem se acha mais fãs que os outros. Aí o cara foi falar, hoje eu vi um post de alguém dizendo que era fã número 1 da Madonna, pois gosta desde 1982. Eu pensei na hora, quem te deu o título? E ele estava falando de mim. Eu escrevi, oi, acho que o que você leu fui eu que escrevi. Quem deu o título foi meu pai, quando eu tinha 9 anos. E eu contei pro Guy Ozzeri, e realmente isso é verdade, eu contei pro Guy Ozzeri, empresário da Madonna, no Golden Triangle, que era um lugar exclusivo para só quem era muito fã. Daqui a pouco eu explico a história direito. Eu contei pra ele e ele riu e tirou uma foto comigo. Aí eu falei, e eu contei pro Guy em 2012, lá no Golden Triangle, e ele achou melhor não discutir comigo. E mandei umas risadinhas. Aí ele, sem querer, vim a pessoa certa, obrigada pela explicação. A propósito, fui curiar, gente, eu nunca ouvi essa expressão. O podcast, Instagram e etc. E amei. Olha só. Não, agora você pensa, assim, né? O que eu falo é de brincadeira, que eu sou a carteirinha 001 do Brasil. Mas é uma brincadeira, gente. A Madonna tá nem aí. Pode falar palavrão aqui? Pode. A Madonna tá cagando. Ela quer mais que a gente se mate por ela. É isso que ela gosta. Entendeu? Então, é uma briga boba. E assim, eu gosto de entrar nessas porque o povo enlouquece, o povo surta. E os meus amigos, a gente chora de rir. Né? De ver que eles realmente sofrem por isso. Eu falo, gente, vocês estão brigando pra ser mais velho, pra ter curtido a coisa desde o começo, que bando de gente louca. Basicamente é isso, né? Eles estão brigando porque não são mais velhos. É uma besteira, uma bobagem. Você falou geração Z, né? A gente já falou aqui, né, Flávia? Às vezes dá uma preguiça dessa galera. Dá uma preguicinha. Dá uma preguicinha dessa galera. Mas sabe um ponto interessante que você falou? Achei bacana que quando você começou, né, quando mais nova e era fã, você se reunia, né, com os amigos para trocar e tal. Se a gente pensar que hoje em dia é como se fossem as redes sociais hoje, né? As pessoas se reúnem ali para falar. Só que hoje em dia, né, a gente tem aquela coisa do lance tóxico, né, que a pessoa entra para falar besteira, né, e se as pessoas usassem o mínimo do bom senso de pensar que, pessoalmente, você não vai entrar numa roda de pessoas e começar ali querer criticar certos pontos que elas estão trazendo. Então, assim, né, o pessoal só é muito corajoso atrás das telas, né? Pessoalmente não teriam. Aí as coisas se perdem mesmo. Não, e aí eu fico pensando, Vicia, que como você é fã número 1 da Madonna, eu vou te tratar assim. Quem quiser achar ruim, acha. Problemas quem achar ruim, eu também não tô ligando. Isso. Fã número 1, sim. Ai. Eu tô dizendo que então é.
E aí eu fico pensando assim, você pegou essa fase também, né? Porque você pegou, tipo, isso tudo que a gente tá falando tem que se reunir pra discutir a letra, descobrir, babá, era difícil o acesso. E hoje é isso, né? Porque assim, a gente tá falando da Madonna, mas eu tô pensando aqui muito nos fãs da Beyoncé, que, gente, não sei se isso é uma fanfic, não sei se, mas que alguém descobriu o jatinho dela vindo pra Bahia. Isso é real. Então, Foi. e cara, eu fico pensando nisso. Por ter essa conta de Twitter, eu acompanhei essa história, porque tem muito fã de Madonna, que é fã também de Beyoncé, de Gaga, das wannabes, a gente chama de wannabe. Mas enfim, tem muita gente que é fã, e então eu acompanhei essa história. Realmente o cara conseguiu o link lá do avião dela, e descobriu que ela estava vindo para o Brasil, tipo, acho que 18 horas. Então, menina, então, é isso que eu tô te falando, assim, e aí, o que você acha disso, assim, porque é como eu tô falando, você pegou, tipo, primeiro, esse rolê todo, tipo, dessa dificuldade, né, que era tudo muito difícil, a informação chegar, lá, e agora, isso, Sim, que a pessoa consegue ver o avião de uma pessoa vindo pro Brasil. Gente, eu achei que, na hora que eu vi isso, eu falei, isso é muito mentira, não é possível. Não, Aí depois eu alguém... acompanhei em tempo real. Eu acompanhei em tempo real, porque eu sou twitteira, né? E eu queria deixar claro que essa conta, ela foi criada com o nick de Madonna Vicia, mas o objetivo era ser uma pessoa chata, entojada, dessas assim, super rica, que critica tudo e se acha superior a todo mundo. A ideia, lá em 2012, foi essa, e por um bom caminho foi assim. Só que eu acho que isso, depois das eleições, de 2016 para cá, virou uma coisa tóxica. Era legal você tirar sarro dos outros, era legal você fazer bullying. E aí, de 2016 para cá, o personagem ficou meio perdido. Entendi. Por conta de toda a situação. Não, e por conta de toda a situação. Entendi. Porque, assim, inclusive, eu xingo muito a Madonna. Toda vez que ela erra, né? Então, tem fã que não tá torcendo pra eu ficar no Espaço Itaú, porque lembra de quando... Eu xingo, a gente xinga. No podcast, eu não sei se vocês chegaram a escutar algum episódio, a gente xinga ela, não é uma coisa cega, não é. A gente xinga, a gente escreve mal dela no Instagram dela, eu não sei como ela nunca me deu bloco. Não, isso é muito, muito interessante, que você falou que xinga ela, porque o meu conceito de fã, hoje em dia, eu falo, nossa, é porque hoje em dia os fãs que existem são tão loucos, tipo, eu não tenho tempo, sabe, pra fazer essas loucuras, pra ser chamada de fã de alguém. E o que a gente vê também é as pessoas passando a mão na cabeça da pessoa. Independente do que faça, né? Independente do que faz. E aí, nunca. E diferente do que eu imaginei, né? Eu ouvi o primeiro e o seu segundo episódio, e eu fiquei muito impressionada com vocês falando assim, às vezes ela me cansa. Às vezes a Madonna me cansa. Eu achei excelente ouvir isso. Tem um episódio que chama Coisas que os fãs de Madonna amam e nós odiamos. É o nosso episódio mais ouvido. Ele tem mais de 1.000, para um podcast que é novo, que está no 11º episódio, esse daqui tem mais de 1.600 ouvintes, e acho que mais de 100 xingamentos. Claro que eu não coloquei no ar, só coloquei as coisinhas legais. Mas todo dia, sem exceção, todo dia alguém entra para xingar, para deixar uma mensagem, uma interação xingando a gente por causa desse episódio. É muito engraçado. Todo dia. O engajamento vem daí, né? Então, aí a minha pergunta era essa. Você sente que o pessoal... Era essa a pergunta. Como você é fã, a Vici é fã de Madonna, lá desde os 9 anos de idade, anos 80, não sei o quê, e tá fã até hoje, acompanha, é super ativa no Twitter, e entrou, né, nesse mood de rede social, de fã, não sei o quê. Você sente que o pessoal tá mais pesado, ou tipo, o pessoal criticava mais antes e hoje tá mais nuvenzinha feliz? Eu acho que a geração Z, gente, pelo amor de Deus, eu gosto da geração Z, eu tenho uma filha, a geração Z. Você precisa gostar, se tem uma filha, no caso eu e Azar, não. A gente pode o segundo episódio, inclusive, é com ela. Eu posso detestar. É o meu preferido. Mas eu sou fã dessa. Pode falar filha da Vicia, meu Deus? Pode, Tá porque bom. ela no podcast quis falar o nome dela, ela não quis ficar no anonimato. Quem sou eu para impedi-la, né? Mas assim, gente, o que
que acontece? Eu acho que os fãs mais das antigas, a gente já sabe que a Madonna faz umas coisas que não são legais, né? Eu acho que o pessoal da geração Z aceita mais de boa. E tem o pessoal mais das antigas que é irracional, cara. Você não pode falar mal dela. Você não pode falar. É porque é a nossa visão, tem coisa que a gente ama, tem episódios emocionantes também. O Músicas Subestimadas de Madonna, nós choramos gravando. A gente teve que parar de gravar porque a gente chorou. Só que a gente chora e já começa a xingar. Vaca, nunca cantou essa música em pulso, cretina, como é que faz uma música dessa e nunca virou single? E não divulga, inferno! Então, mas a gente chorou na hora de gravar, e tem partes ali que dá pra perceber que a gente tá chorando, porque são músicas que realmente nos emocionam, né? E músicas desprezadas por ela. Então, o podcast é muito verdadeiro. A gente fala o que a gente pensa e a gente tá cagando pra opinião. Eu acho que eu tenho mais gente bloqueada na minha conta de Twitter do que seguidores. Porque começa a encher o saco, eu vou lá e dou bloco. Até eu queria desbloquear algumas pessoas, mas outro dia eu fui olhar e falei, é muita gente, eu não consigo achar. Meu Deus do céu! Porque tem muita gente que vê no Instagram, vicia, me dá desbloque. Mas você tá falando comigo lá no Twitter. Porque ela vicia, me dá desbloque, por favor. Você me odeia. Inclusive tem uma menina que ela foi uma perseguidora há uns 10 anos atrás. Hoje ela cresceu, deve ter uns 20 e tanto, trabalha, faz faculdade. A gente voltou a se falar no Instagram do podcast, porque tem o Instagram da Madonna Brunet. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a Sama, que faz o podcast comigo, nós somos alucinadas por Madonna Morena. E eu sempre fui meio do contra. Então, em 2013, eu falei, eu vou criar uma página com a Madonna Morena no Instagram. Meu Instagram Deus. não, no Facebook. No Facebook. Quando eu tinha uns 3, 4 meses de página, eu a chamei, porque eu sabia que ela era obcecada por Madonna Morena. Ela é organizadíssima e é uma psicóloga, tá, gente? Eu falei, você quer fazer a página comigo? Aí ela falou, topo. Porque eu falei, é pra organizar as fotos da Madonna Morena. E eu me lembro que o cara que é dono de uma grande página, ele falou, ninguém vai seguir, porque quem liga pra Madonna Morena? Eu falei, é pra fazer um acervo na internet pra mim. Se alguém quiser seguir, segue. Se não, fica à vontade, de boas. Fica à vontade. E assim, a gente não divulga, nunca pagamos, sabe, pra viralizar a página. Tem 11 mil seguidores. E assim, tem foto com 10 mil, com 11 mil, 12 mil curtidas. Meu Deus! E outro dia tinha uma confusão lá. Gente, era uma foto da Madonna bailarina. Ela vestida de bailarina no começo, quando ela estudava balé. Sim. E começou uma treta lá, nem sei porquê. Olha, eu não paro pra ler, porque eu não tenho tempo e não tenho saco. Mas o pouco que eu vi, as pessoas estavam brigando. E briga por tudo. Essa não é a Madonna. Essa é a Madonna. Não, então, é isso que eu ia te falar. E aí você consegue entender se é um pessoal mais novo de agora, ou se é um pessoal, tipo, mais antigo. Você acha, tipo assim, o pessoal mais velho é mais conservador pra ser fã, ou o pessoal mais novo? O pessoal mais novo é mais legal. Mais aberto, o pessoal mais velho, gente, outro dia a gente tá fazendo uma promoção, né? Que você vai falar já. Tá. E tinha gente brigando, em vez de tentar participar da promoção, a pessoa estava brigando no post. Então, se eu for dar conta de briga que acontece na página da Madonna Brunet, na página do podcast, que é Madonna Vicia Podcast, no Instagram e no Twitter, o único que eu leio, que eu respondo todo mundo, é no Twitter. Eu não faço nada, eu vivo com a Madonna, não dá. Entendi. Não, então, porque eu tinha essa dúvida, assim, porque você falou disso tudo, né? Quando você começou, que te influenciou. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, porque quando eu ouvi o podcast da Vicia com a filha viciada, com a filha da Vicia, eu fiquei pensando nisso, né? Porque assim, ali vocês convergem e divergem em várias coisas, né? Sim. E aí você falando do seu lado como mãe, eu não queria que ela visse o filme, eu não queria que ela assistisse aquele clipe, não sei o que, não sei o que. Eu achei aquilo tão engraçado, eu falei, nossa, que interessante, porque são duas gerações, né, bem diferentes e que têm um olhar diferente. E aí eu falei, será que quem é mais, assim, apegado às coisas, entendeu? Porque igual você falou assim, da moda,
né? Que lá nos anos 80 ela ditava a moda. Vamos lá, você pode me bater se eu falar uma besteira. Bate virtualmente daí, dando uns tapas. Mas, vamos supor, eu olho pra Madonna hoje e assim, vamos lá, rapidinho. Eu não, como eu falei, não sou fã assim, de ninguém. Mas a minha mãe é uma pessoa muito engraçada. A minha mãe é bem interessante, porque quando eu era criança, eu lembro assim, um dos primeiros discos de vinil que eu vi na minha casa foi um disco da Madonna. Uhum. E minha mãe ouvia muita Madonna. Uhum. E eu olhava aquela capa meio preta e branca, assim, que ela tá só o rostão dela, de cabelo curtinho na capa. True Blue, a capa é azul e a foto dela é prata. Isso, era esse disco aí, eu acredito. E eu olhava, eu falava, gente, que mulher bonita, né? Que coisa bonita. E minha mãe cantando, e minha mãe ficava ouvindo aquele disco várias vezes, e aquela voz, e aqueles gritinhos, sabe? E eu achava aquilo tão interessante. E aí hoje, eu como uma mulher de quase 40 anos, eu fico pensando o seguinte, hoje ela dita, sabe? Porque eu fico, quando às vezes eu penso assim, tipo, eu vou lá pro Pilates me matar, e eu vou chorando, eu falo, pô, mas olha a Madonna como tá. Eu também quero ficar assim, malhadinha igual a Madonna, com 60 e pouco. Então, eu acho que quando eu era pequena, quem me influenciou a gostar dela foi ela própria. Aquele visual. Eu sempre fui meio diferentona da minha família. E ela com aquele visual meio punk, né? Aquele jeito ousado. Eu me identifiquei de cara com ela, porque naquela época eu já lutava para manter a minha individualidade dentro de casa. Eu não comia carne, eu já era vegetariana, eu virei com 7 anos. Então eu lutava para manter a minha escolha no meio de uma família toda carnista. Eu me lembro que tinha Cyndi Lauper, que usava um visual praticamente igual, mas a Madonna, ela tinha um quê a mais? Ela tinha uma coisa diferente das outras. Não, eu juro pra você, eu achei, é esse mesmo, esse disco mesmo que você tá falando. E é uma coisa sensual, né? Primeiro que é uma mulher de cabelo curto, sabe? Que lá nos anos 80, que eu vi agora é de 86, então eu sou de 84, eu tinha uns 4, 5 anos, essa minha lembrança provavelmente é desse período. E aí eu lembro, é isso, ó, aqui a capa é bem emblemática pra mim, uma mulher de cabelo curto, loira, né? Com uma cara gigante, sensual, numa capa de disco. E eu falei, gente, aquilo sempre me fascinou, acredita? Eu olhava aquilo e me fascinava aquilo. E é uma imagem completamente diferente do segundo álbum dela, por exemplo, que ela tá com cabelo, ela tá mais com cabelo marrom e comprido, e todo desbrilhado, porque era moda naquela época, né? O cabelo, as mulheres que tinham cabelo liso, elas passavam gel para deixar ele meio crespão, para deixar volumoso, né? E ela era esse visual que ela tinha no segundo álbum. Esse daí, que você gostou da capa, o True Blue, é o terceiro álbum dela. Eu tô olhando aqui, gente, isso, assim, sério, essa imagem agora pra mim, eu lembro disso, eu olhar e falar, nossa, que mulher, sabe? Diferente das mulheres que eu convivo. E aí, as musas, nossa, isso ficou muito interessante. E eu fico pensando, você falou da moda que ela ditou, não sei o que, não sei o que. E eu penso que até hoje, né, ela dita, assim, sabe? Porque eu penso nisso, né? Quando eu vejo ela em cima de um palco, sabe? Toda essa presença dela. E aí a gente tem um monte de gente que fala mal. E aí vai falar mal mesmo, porque o pessoal é chato pra caceta. E eu penso, olha isso. A Madonna, ela sempre foi uma influência para moda e sempre teve um visual camaleônico, exatamente porque um dos grandes ídolos dela é o David Bowie, que sempre teve um visual camaleônico, né? Mas a Madonna já desconstruiu essa imagem de ser um mito da moda algumas vezes. Por exemplo, ela é a mulher mais fotografada do mundo, tá? E isso começou, ela já era muito fotografada, mas isso aumentou muito depois da morte da Lady Di, que até 97 era a mulher mais fotografada do mundo. E aí a Madonna casou com Guy Ritchie e mudou para Londres, né? Eu vi sobre isso. Foi no seu podcast mesmo, acho. Onde tem a imprensa mais tóxica do mundo. E o que ela fazia, né, para ferrar com os paparazzi, para não ganharem dinheiro às custas dela? Ela saía exatamente com o mesmo moletom todos os dias, igualzinha.
Então, se a pessoa fotografava, não dá para saber se é foto de terça, quarta, quinta, porque ela saía exatamente igual. Ah, então foi no seu podcast que você falou, né? Que ela passou por essa Eu acho que a fase. gente comentou em algum episódio. Aham, eu lembro, eu achei super interessante, assim, que tipo, a Madonna passou pela fase, vê se eu tô falando besteira, mas pela fase, tipo assim, ai, casadinha, aceita pela realeza britânica, mãe dos filhos. Muito ela, né? Porque tipo, ela foda-se, eu sou o que eu quiser. Se agora eu quiser ser isso, não tô nem aí. Sim. Então ela já se construiu essa imagem de mística da moda algumas vezes, né? Às vezes ela aparece completamente desarrumada em aeroporto, às vezes ela sai na porta do apartamento dela de Nova York, super mal vestida. Foi a primeira aparição dela depois do coma, porque ela ficou em coma ano passado. Oi, eu não sabia disso não, gente. Sim, ela quase morreu, ela ficou em coma alguns dias. Nossa, Eu soube pelo podcast. Então eu tava viajando nessa hora. Ela teve sepse. E ela estar viva nesse momento e fazendo show, ela tá. Hoje é o último show da turnê americana. Ela tem mais 5 shows do México e depois é o show do Rio. E acabou a tour. Ao todo 81 shows, sem cancelar nenhum. E é um milagre. É um milagre. Ela teve uma infecção generalizada, ficou em coma, encontraram ela caída, ela foi socorrida. Quando ela voltou a si, os filhos conversaram com ela, porque ela estava se entupindo de procedimento, e tudo foi por causa disso. Ela estava com uma bunda praticamente inflável, né? Entendi. Muito procedimento no rosto, tal. Ela teve que tirar tudo, teve que tirar o implante da bunda, tal. Aí, pra zoar, tem uma parte do show que ela tá usando uma de enchimento que é maior do que a que ela tinha. Então, ela não queria cancelar o show, porque é a última oportunidade dela de trabalhar com os 4 filhos adotivos. Ela já trabalhou com Lola e Rocco em outras tours. E Merci e David Banda, né, que são os mais velhos dos 4 adotivos, logo vão para a faculdade, sair de casa, enfim. Ela só vai ficar com as gêmeas. Deixa eu falar uma coisa agora que eu não aguento. Peraí. Eu adoro fã por conta dessa intimidade com o ídolo. É o Rocco. Sabe? O Rocco, a fulana. Eu sinto que eu consigo pegar, assim, sabe? Eu sinto. Eu vou fazer coisa pra vocês que acontece muito. Gente, é muito engraçado isso. É sério, porque é intimidade. Eu tenho amizade com fãs do mundo inteiro inteiro mesmo. Inclusive, quando ela estreou a MDA Tour, o primeiro show foi em Tel Aviv, os fãs de Israel gravaram o ensaio técnico, o ensaio que a Madonna assiste e a coreógrafa dela faz todo o show no lugar dela, para ela ver como vai ficar. Ela sempre faz isso. E o cara gravou esse show. Então, antes de estrear a turnê em Tel Aviv, a gente já sabia a turnê inteira. Ai, porque gente, o cara, arrepiada. De uma fresta do estádio, ele gravou o show inteiro, uma imagem ótima, tá? De uma fresta. Ele colocou o celular na fresta e gravou. Não é o cão, gente. A dedicação. É isso, Vicia. O que mais me encanta no fã é isso. Aí eu vou contar uma história aqui da minha irmã, e se ela quiser me matar, problema dela, depois eu resolvo com ela. Que ela, quando esse negócio de fã, pra mim, as únicas pessoas que eu conheço fã, assim, é a Vicia, que eu conheço, que eu sempre achei super interessante, e minha irmã, porque minha irmã, ela sempre tinha alguma coisinha com alguém, e ela teve durante muito tempo com o KLB. E aí, gente, ela tinha aquela coisa de pastas, todos os DVDs, todos os CDs, show, aí fazia isso aí, Vicia, dormir não sei aonde, passar não sei quantas horas numa fila, lá. E aí, uma vez, eu não sei por como elas conseguiram, ela e uma amiga, que ela era a melhor amiga dela, e era fã de KLB, elas descobriram, gente, o número do celular do Bruno do KLB. E eu tô falando, gente, eu tô falando, tipo, sei lá, 2006, sabe? Não é a informação que a gente tem fácil. Meu, elas conseguiram, elas ligaram pro cara. E aí eu tô falando disso porque elas falavam assim, porque é o... Tipo, tem o nome do pai dele agora, do pai deles que já morreu, eu não lembro o nome. Ela falava dele como se fosse uma pessoa íntima. Sabe assim, a mãe, elas falavam assim, fulana que não sei o que hoje não deixou, não sei o que. Eu falava, mas quem é fulano? A mãe do Bruno, que é Bruno, gente. Quem é Leandro? É uma intimidade que eu acho sensacional em fã. É o que eu mais gosto de ver fã falando. É essa intimidade.
Pode Não, continuar. é engraçado Então, quando a gente se dedica a fundo, assim, na vida da pessoa. Eu tô adorando. Eu pensei assim, Mas, eu gente, preciso. na verdade, chega um momento que o artista, ele é um de menos. Né? A gente é sim, tem uma amiga minha, aqui faz o podcast comigo de Brasília, ela falou, eu vou ao Rio principalmente para te ver, Pra ver o rolê. porque nós somos amigos de nos encontrarmos em show de Madonna. Não, então, eu tô falando, aí vai pelo rolê, né? Vai pelo pelas rolê, pessoas- pelo a rolê. gente vai ficar no mesmo lugar, a gente fechou um quiosque em frente ao palco, que é o quiosque mais próximo do palco, né? Gente, eu fico pensando nessa conversa. E a gente fechou o quiosque pra gente. É isso aí. A vida é sobre isso, pessoal. Então, assim, a gente se reúne, se vê, conversa todo dia. A gente tem um grupo que às vezes é fãs de Madonna, às vezes é ex-fãs de Madonna, quando ela faz alguma merda, quando ela fez um post anti-vacina, por exemplo, na pandemia. Nossa, Ela foi tão xingada que ela apagou. olha isso. Ela namorava um babaca aí, um desses boy toy dela, e ele passou uma informação errada pra ela, ela postou. Ela foi xingada pelo mundo inteiro, ela foi e apagou. Então, aí fica esse fãs da Madonna, que a Madonna fez alguma coisa errada. Aí ela faz alguma coisa fofinha, aí vai alguém, muda, coloca uma foto bonita, fãs de Madonna. E quando ela pronta, a gente bota a foto feia, bem zoada dela. Quando ela tá boazinha, a gente bota a foto legal. Gente, isso é maravilhoso, você não tá entendendo? Eu tô achando isso sensacional. E, gente, assim, ó. Tem fotógrafo no grupo, tem psiquiatra, tem psiquiatra e tem psicóloga no grupo. Tem um cara que ele é professor de universidade, tem gerente de banco. Osá, ela tá tentando convencer a gente que é um pessoal sério. Não, é um pessoal psicopata, que se você olhar na rua, você pensa que é gente normal. Mas quando você vai ver, né, a conversa do WhatsApp do grupo, um dia tá fãs de Madonna, ex-fãs de Madonna, Madonna, não sei o quê. Você vê como a pessoa... né? Gente, sinceramente. Vamos lá. Eu não vou nem falar aqui quem é a pessoa que eu fui tentar ser fã e não rolou, porque senão a Vicia vai me julgar, assim, tô longe. Não, conta, por favor. Eu posso contar aqui pra vocês, mas não vou contar pro mundo. É que talvez você nem conhece, ela é meio geração Z, meio X, sei lá. É uma blogueira. O disclaimer aqui, por que eu gosto desta pessoa? Eu sempre fui muito encantada com rede social e tudo mais, influência, e eu achei que ela abordava isso com muita cautela, muito bom senso, enfim, engraçada e tudo mais. E aí eu sei por que eu consegui entrar no grupo dos fãs. Só que eu já era assalariada, lá nos meus altos, meus 25 anos, mais ou menos. Eu falei, eu não tinha tempo de ficar ali, me entretendo, e falando, e eu via que o pessoal era ativo. Eu falei, vou ficar aqui só de olho mesmo. Aí no dia que eu resolvi entrar e interagir lá com o pessoal, me removeram do grupo e me mandaram a seguinte mensagem no PV: você não é digna de estar no grupo, porque você não interage com as pessoas. Gente, eu sou trabalho, eu não consigo, não posso nem acompanhar a menina pelo grupo, eu tenho que ficar ali me dedicando, eu não tenho tempo pra isso, gente. Enfim, era só um disclaimer aqui pra falar, eu não tenho capacidade e tenho trauma de ser fã de alguém, porque quando eu tentei, eu fui expulsa do grupo, olha só. Olha que errado isso Você pegou um aí. pessoal muito chato, você teria sido muito bem acolhida entre os Madonnas. Aí, ó, pronto, já pode ser Madonners. É assim que chama, Vicia? Madonners? Não, ela nos chama de motherfuckers, não sei se você sabe. Ai, caraca, muito da hora. Maravilhas, gorgeous. A gente fala Madonners zoando, entendeu? Mas na verdade a fã de Madonna não tem o nome, porque ela fala hi motherfuckers, sempre foi motherfucker. Muito Madonna. E você falou do Muito show, bom, né? Que vai ter no Rio. Você consegue falar pra gente quantos shows você já viu dela? Claro, esse vai ser meu 7º show. Claro, ela é muito básica, né? Claro. Claro. Eu tatuei isso. O primeiro. Conta a sua sensação do primeiro. Tá. O primeiro eu fui com a minha mãe. Emblemático isso aí. E foi o The Girl Show
que fala sobre o álbum Erótica. Toca a mamãe ver o álbum Erótica. Ah, sensacional. Mamãe muito moderna. Que é um álbum que todo mundo pensa que é um álbum de sexo, mas na verdade ele é um álbum de solidão. Claro que as letras são sexuais, teve todo um combo nessa era que foi o álbum Erótica, o Sex Book, que é um livro com fotografias lindíssimas de fantasias sexuais. E tem várias fotos de Madonna nua, de todas as maneiras, mas ele é um álbum, ele é um livro muito chique, não é uma coisa vulgar, as fotos não são vulgares, tá? Mas é bem chocante, ainda mais para quem estava acostumada com Madonna de True, com vestidinho de bolinha, azulzinho, né? Então, eu acho que a grande mudança dela começa pouco tempo antes com Justify My Love. Até ali ela era Madonna hétero de família, para todo mundo. Maravilhoso. Até que ela lança Justify My Love, onde ela beija uma modelo brasileira que se chama Adriana, eu não me lembro do sobrenome dela agora, tem um beijo lésbico, né, nesse clipe. Teve também o clipe de Like a Prayer, que eu acho divino, onde ela faz várias denúncias, ela denuncia racismo, Ku Klux Klan, só que o povo na época só viu que ela estava beijando um cara negro como se ele fosse um santo. Foi a primeira vez que ela foi excomungada pelo Papa João Paulo. Ela já foi várias, então? 3. Gente, tranquilo. Mais de uma vez. É isso que ficou confuso pra mim. Uma vez excomungada, Flávia, me ajuda. Não, a Vicia, acho que não sei, pode falar melhor. Eu não sei, porque é muito fácil ser excomungada da igreja, gente. É só viver. Desculpa. Assim, só dar uma respirada. A gente também, porque eu ouvi, né, sem ficar dando spoiler, quem ouvir esse episódio, vai lá ouvir o podcast Madonna Vicia, mas eu ouvi que você cresceu dentro da igreja também, igreja católica, então a gente também, né? Muito católico. Aí é um lugar de fala, às vezes dá risada de algumas coisas aqui, mas vambora, aí. Então, não, mas é isso, eu acho que é super fácil, assim, aí precisa, toda vez que ela sai, acho que assim, a ideia de ficar excomungando é tipo assim, a igreja precisa fazer alguma coisa com essa doida. Aí ficava excomungando, que era o que dava pra fazer, né? Vai fazer o quê? Ela era muito católica, ela foi criada no catolicismo e ela fez vários questionamentos a respeito disso durante toda a vida, principalmente por causa do fanatismo religioso do pai, da mãe, né? E só que ela não fez o clipe para ser excomungada, não era essa a intenção dela. Mas foi daí. Mulher. Não, inclusive tem uma biografia que foi feita pelo irmão dela, onde ele fala que ela ficou realmente chocada, surpresa. Ela perdeu o patrocínio da Pepsi, que estava patrocinando a turnê Like a Prayer, que nunca aconteceu, por causa do patrocínio que foi retirado, era um contrato na época de 5 milhões. Olha isso. E figurinos já feitos e tudo mais, a turnê foi cancelada. O clipe foi bloqueado na MTV, né? Ele foi censurado. E ela passou a ser perseguida, inclusive. Inclusive, na Blonde Ambition, que é uma turnê de 1990, prometeram até matá-la se ela fizesse o show no país. Ela teve que cancelar um show na Itália. Ela quase foi presa em Toronto, no Canadá. Então ela passou a sofrer uma grande perseguição, principalmente por parte de fanáticos religiosos. Mas, voltando ao The Girl Show, que é o meu primeiro show, eu estava começando a descobrir minha sexualidade. Eu tinha um namorado fixo com quem eu acabei casando e depois separando, mas enfim, assim que você entra no estádio, né, foi no Morumbi esse show, e eu fiquei na pista, que naquela época não era pista VIP, pista comum, era uma coisa só, então quem saísse correndo e chegasse primeiro ali na frente, se dava bem. Sim. E logo que a gente entrava, o pessoal, um dos patrocinadores era Antártica, e eles davam um copo. Eu tenho esse copo até hoje, o copo tem 30 anos, e enchia de cerveja. Então é assim que a gente entrava no estádio. O pessoal da pista, não sei se lá de cima foi assim também, mas pra quem entrava na pista, recebia um copo e um copo de cerveja. E aí eu e minha mãe encostamos na grade, só que começou a entrar muita gente, ficou meio que empurra. Então a gente foi ficar na frente da passarela. Então eu só a via de perto quando ela chegava na ponta da passarela. Né? O ensaio eu vi todo
fundo da grade, a vi muito de perto. Sim. Então eu olhei, né, pensei que fosse uma bailarina, porque ela era muito pequenininha, não chamava atenção, lábios finos, e aí ela começou a cantar e eu percebi que era ela e surtei ali. E quando o show começa à noite, ele começa assim, tem uma bailarina lá no alto de um mastro de mais ou menos uns 15 metros, ela tá só de calcinha, né? E ela desce o mastro bem devagar, dançando e dublando a Madonna, dublando erótica. Quando ela chega lá embaixo, ela faz uma reverência, desaparece e sobe o elevador com a Madonna, vestida de Lilith. O nome desse bloco é o bloco Dominatrix, cantando erótica. E tem cenas fortíssimas nesse show, tem a simulação de uma suruba. Acho que são umas cenas bem icônicas dela, assim, né? Quando vão... Na verdade, isso não é uma rotina na carreira dela, como as pessoas pensam. Mas as pessoas usam muito isso. Usam e tornou-se uma coisa polêmica. Ela foi muito criticada na era erótica, é o álbum menos vendido da carreira dela. Eu acho que agora tem uma Madame X que não foi tão vendido, mas ela foi muito criticada e então foi um combo, né? O clipe de Like a Prayer em 89, a excomungação, depois o clipe de Justify My Love, e aí ela falou, Dani, se eu já tô ferrada mesmo, e aí ela fez o Erótica, o Sex Book, tem o show, né? O The Girl Show, e tem um filme também, né? Que é bem sensual, que saiu na mesma época. Não, então, aí eu ia te perguntar, você comentou agora que você viu ela assim, né? E na época não tinha o negócio da pista primeira. Eu acho que não, porque eu te conheço. Mas qual foi o mais perto que você já chegou dela? O mais perto que eu já cheguei dela é o mais perto que um fã pode chegar. E em 2012, quando ela completou 30 anos de carreira, ela resolveu oferecer um presente para os fãs na MDNA Tour, que foi o último show com o qual ela veio para o Brasil. Então você tinha que participar de uma promoção e tinham 3 maneiras. Ou você podia mandar uma foto de uma tatuagem sua, era uma única foto por e-mail, 2 fotos, você já era automaticamente desclassificado, onde ela e o Guy Osery, que é o empresário dela, iam escolher essa pessoa. Ou você mandava uma foto com o ingresso na mão, ou você implorava para o Guy Osery no Twitter, e tinha uma 4ª maneira, tinha uma menina da equipe dela, que na época a gente chamava de gordinha do pitch, porque a menina no começo da tour, ela era bonitinha, meio gordinha, no fim da tour, a coitada rodou tantos estados que ela estava super magra. E ela rodava com o jogo de iPad e ela escolhia as pessoas na fila para brincar com o joguinho. Se você acertasse, ela colocava a pulseira para você ir pro Golden Triangle. O Golden Triangle era um espaço dentro do palco, na frente da pista VIP. Então, ele era dentro do palco dela. Não tinha segurança, não tinha ninguém na sua frente, nada. Inclusive, dava pra gente subir no palco e pegar nela. Aí, o que acontece? Eu falei, eu não tenho tatuagem, não vou fazer tatuagem, né? Porque eu sempre fui indecisa com essa questão de tatuagem, então nunca fiz por isso. Enfim, aí eu falei, eu vou participar com uma foto segurando o ingresso. Daí eu li bem o regulamento, e no regulamento não dizia que não poderia ser uma montagem. Aí eu falei, eu preciso chamar atenção, porque eu sabia que só ela ou o Guy escolheriam, só eles viam os e-mails, só os dois. Porque ela disse, inclusive, que ela queria fãs de verdade, ela não queria gente que fosse sair para comprar cachorro-quente na hora das baladas. Então, eu falei, eu tenho que chamar a atenção dela. O que eu fiz? Eu peguei toda a minha coleção dela, minha coleção é enorme porque eu tenho coisas desde o comecinho dela, e coisas que eu fui adquirindo com o decorrer dos anos. Tem gente que faz loucura, gasta 100 mil, 200 mil, comprando acervos inteiros de gente que quer vender. Eu não, a minha foi sendo adquirida normalmente, aos poucos, né, no decorrer dos anos. E aí eu falei, eu vou fotografar toda a minha coleção, e eu tenho coisas muito raras, inclusive eu não conheço ninguém no Brasil que tenha. Eu tenho pôster de cinema, do filme Evita, que é um filme... Eu ouvi isso. Ela ganhou o Globo de Ouro, o filme é o melhor filme dela como atriz, né? E eu tenho o pôster original de cinema, que é um pôster imenso, né? Super tranquilo, né, gente? Então eu abri esse pôster, peguei toda a coleção, todos os CDs, as revistas, peguei tudo que eu tinha, fiz um canto assim com as coisas, né? Coloquei sofá na beirada, pendurado na parede, tirei foto da coleção.
Aí montei a câmera no tripé. A minha filha, que era pequena na época, ela falou, só aperta esse botão aqui, bebê. Aí usei um cabo disparador e ela tirou uma foto minha na frente da coleção e eu fiz um selfie minha com o ingresso na mão. Então, eu fiz uma montagem, eu segurando o ingresso, que era o que pedia, a minha coleção e eu na frente da minha coleção, para provar que aquela coleção era minha. Eu com camiseta dela, com crachá do fã-clube oficial, porque eu sou Icon, né? Iconer, que é o pessoal do fã-clube oficial dela. Enfim, falei, e eu tinha que escolher alguém para ir comigo. E tinha uma menina que eu só conhecia do Twitter, e a gente ria muito, né? E ela tinha postado que tinha perdido o namorado e o emprego para poder vir pro show. Ela era do Espírito Santo. Caraca. Eu falei, é a pessoa mais fodida que eu conheço, pô. Coitada, ela perdeu o namorado e perdeu o emprego. E ela falou, dane-se, agora eu vou. Aí eu peguei, chamei ela na DM e falei, eu vou te levar comigo. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou concorrer ao Golden Triangle. Se eu vencer, você vai comigo. Ela tá falando sério, me adiciona no Facebook, passei link de Facebook pra ela me adicionou. Ela, caramba, então você que é vicia, eu jamais iria desconfiar. Enfim, aí mostrei quem eu era pra ela me passou todos os dados dela, coloquei ela pra ir comigo. E aí, dias depois, eu recebi o e-mail, Dear Iconer, congratulations. Pulei tanto. Eu liguei pra menina 3 horas da manhã pra contar. E ela berrando, eu só via vizinhos xingando. Ela, eu não acredito, gritando, porque eu falei, escolhi a pessoa certa, é louca. Não é louca. E aí, quando a gente chega no estádio, né, tem um setor para os Goldens, né? Eu me lembro que na hora de colocar pulseira, a menina explicou, não pode tocar nela. Se tocar, é expulso do estádio. Você não vai poder nem ficar, o meu ingresso era da pista VIP. Ela falou, você não vai nem poder vai ficar pra rua. Vai pra rua. É expulso do estádio. Avisou pra todo mundo que tava lá. Eu falei, caramba, o negócio é sério. Ela falou, não Que ano era isso, Vicia? 2012. Boa, pode seguir. E assim, o que eu vivi ali é surreal. Primeiro porque o espaço era muito bom. A gente tinha banheiro exclusivo pra gente, bar exclusivo pra gente. Eu tenho um vídeo de Vogue que eu tô bem próximo dela e eu vou andando naturalmente atrás dela, filmando ela o tempo todo bem de perto. Então é surreal. Eu tenho um ensaio do Revólver que ela pegou o rosto assim no meu rosto. Eu tenho uma foto bem de close dela, quase, eu fiquei o quê? Acho que 80 centímetros dela. Eu descobri nesse show que os olhos dela são azuis e não verdes, como eu pensei a vida inteira. Olha isso. Nossa, eu podia jurar que era verde. Sim, pra mim era verde, mas não, são azuis. Eu descobri isso olhando de perto nos olhos dela. E essa minha amiga que faz o podcast comigo, que já era sócia comigo na página Madonna Brunet, eu me lembro que quando eu recebi e-mail, eu escrevi no Facebook, naquele tempo a gente usava Facebook, né? E ela falou, poxa vida, então a gente não vai se conhecer, porque ela ia ficar na pista VIP. Eu falei, Sama, eu não sei como, mas te vejo no pitch. E ela conseguiu no joguinho do iPad na fila, e ela entrou, ela me achou, me reconheceu, né? A gente nunca tinha se visto de perto, a gente se conhecia de grupo, de fórum, de comunidade dela, né? E quando ela chegou, eu tava chorando, porque a Madonna, ela tava sentada na minha frente, na frente da bateria dela, conversando, ela ia começar o ensaio. Meu Deus. E eu tava surtando, da hora, me veio um flashback, né? Da vida, né? Pequena, com 9 anos, e meus pais me chamando para assistir o comercial. Eu me lembrei do show que eu tava ali bem perto dela, não aguentei ficar por causa do empurra na grade, eu fui pra frente da passarela. Eu me lembrei do show de 2008, que eu tava com pouca grana e só fui de pista, e eu vi aquela pulga loira, aquele cisco lá longe, horrível. Não tem coisa mais horrível que assistir show de pista comum. Quando a Sama apareceu perto de mim, eu tava com aquela emoção, vendo aquele flashback, eu pequenininha, eu dublando Madonna na festinha da escola, eu com as minhas amigas ouvindo Madonna adolescente, eu brigando com meu ex, porque ele ficava, para de ouvir Madonna. Eu ali na frente dela, do jeito que tinha que ser, sem ninguém na minha frente, na dela. Eu tava encostada no palco dela. E aí a Sama chorou, me olhou, e eu tava chorando. A gente nunca tinha se visto, ela me abraçou e começou a chorar. A gente começou a chorar compulsivamente. Depois ela olhou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô lembrando de mim ali pequenininha, né? Vendo ela na TV.
cara. E aí- E eu ali, longe, sem poder chegar perto. E aí você falando no show de isso? 2008. Você falando isso, aí eu tenho uma coisa que eu falo sempre pra Zá. Depois que eu conheci Zá, eu acho que eu nunca fui em tanto show na minha vida como eu fui com Zá. É uma loucura. E aí a Zá é da pista, né? A Zá gosta de uma pista premium, de um treco-treco. E eu descobri que eu não sou fã de ninguém. Porque eu falo pra Zá, amiga, eu ouvi na música, tá tudo bem. Aí a pessoa assim, eu tô ouvindo, lê, tá ótimo. Ela tá lá no palco, sei lá que roupa que ela vestiu, eu tô curtindo a vibe. Então, e aí, esse boato do show no Rio, ele começou, na verdade, em novembro, quando o Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, ele postou alguma coisa assim, eu sinto as sinais com uma foto dela. Isso tem o quê? Uns 2 meses, mais ou menos. Eu falei, ela vem. Agora eu acredito que ela vem. Porque aí eu comecei a falar com um cara, com um fã de Los Angeles, que estava indo no show dela, com outro de Chicago, que ia no show dela. E o boato começou a crescer demais. E aí saiu o comercial dela do Itaú. Quando saiu o comercial dela do Itaú, eu falei, ela vai vir. A ideia de fazer a promoção, o nome da promoção é Promoção Cabana Vicia, que é Quiosque Cabana e Madonna Vicia. E a gente está oferecendo lugar, né? O que a pessoa precisa fazer para participar da promoção? Presta atenção, gente. Presta atenção, gente. Seguir as páginas do Madonna Vicia Podcast, @Madonna Vicia Podcast no Instagram, e Quiosque Cabana Vicia, cabana com 2 N's, igual Madonna. Tem um carrossel fixado nas páginas do Madonna Vicia Podcast e do Quiosque Cabana, falando tudo sobre a promoção. Tem um episódio de podcast que se chama Promoção Cabana Vicia, onde a gente explica tudo também sobre a promoção. A pessoa vai ter que seguir as 2 páginas, né, seguir as 2 contas e criar uma frase. A frase tem que conter no máximo 600 caracteres e conter as palavras Madonna Vicia, Quiosque Cabana e Madonna em Copacabana. Mas, gente, só isso já dá o quê? 46 caracteres. Tem ainda mais 554. Gente, são 600 caracteres. Dá para criar alguma coisa legal, criativa, enfim, dá até para contar uma pequena história. Aí a frase tem que ser postada no Instagram da pessoa, não vale stories, não vale nada temporário, não vale na nossa página, tem que ser no Instagram da pessoa e tem que marcar as 2 contas, Madonna Vicia Podcast e Quiosque Cabana. Pra quê? Pra postagem aparecer no nosso feed. Não dá pra gente ficar caçando por aí, né? Então, pra aparecer no nosso feed, a gente tá printando todas as mensagens, né? Pra decidir no dia 25. Você pode mandar a frase até a meia-noite do dia 24, no dia 25 ao meio-dia a gente vai soltar o vencedor, né? Quem fizer a melhor frase. E a frase tem que conter embaixo a hashtag Promoção Cabana Vicia. Enfim. Seguir lá direitinho, ninguém se perde, né? Ninguém se perde. Tá tudo muito detalhado, muito bem explicado. É só ir lá, ouvir o episódio de podcast, que é bem curtinho, tá? O episódio que fala da promoção são 5 minutos. E olhar o carrossel, seguir as páginas, enfim, seguir as regras. A Sama, que faz o podcast comigo, ela é de Brasília. Ela vai sair de madrugada de Brasília, vai chegar 7 e pouco da manhã no Rio, vai direto pro quiosque assistir o show e voltar pro aeroporto. Meu Deus do céu. Eu não sou fã mesmo, não. Depois de tudo isso, tá? Isso tudo aqui, ó, gente, só serviu pra dizer o seguinte: eu sou incapacitada de ser fã de alguém. Não tem a menor chance de eu dizer um dia pra alguém, eu sou seu fã. Se você se disse fã de alguém... Desculpa, eu não sou. Não é mentira. Não é. É tudo uma mentira. Eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa. Vicia, finalizar aqui e agradecer a sua participação. Pelo amor de Deus. A maior fã do Brasil mesmo, gente. Desculpa. Né? Viva muito esse show que você vai ver aqui no Brasil. E para quem tá curioso, Vicia, mas o nome dela é Vicia, amigo, vai ter que tentar descobrir. Se vira. Vai lá no Instagram dela, vai lá, escuta todos, mesmo que você não seja fã, já faz não, tô falando. A gente não é fã de Madonna, mas é incrível ver esse amor
por um artista. Oi. Não, vai lá e dá uma de fã, vira fã da Vicia, É. ela até descobrir. Exatamente. E se você for, porque as regras são bem específicas, né? Da promoção. Pra participar. É só se você for fã mesmo, lindo, quer bancar o rolê, manda a Simbora. frase lá, que a gente quer Pega ver. nem que seja um busão e vai pra lá, faça uma ótima frase. Se sonhar, vai pro Rio, vai ter um lugar garantido. Com Olá. comida, Show. bebida, diversão. Eu vou ver se eu sou criativa agora, que até eu fiquei com... São 50 seguranças que o quiosque vai colocar lá em volta. Nossa. Então vai valer a 50 pena. seguranças, vai valer a Ai, pena. Vicia, obrigada, viu? Eu tô aqui na luta porque eu conheço essa pessoa aí da vida. E aí, pra me chamar de Vicia tá difícil. Não me stalkeiem. Ai, gente, vamos manter o personagem. Obrigada, Vicia. E é isso, um Obrigada. bom show. Maravilhoso pra Obrigada, você. gente. Vai ser, não tenha dúvida, vai ser. E pessoal, conta aí se vocês são fã de alguém, fã de Madonna, os fãs de Madonna que vão ouvir esse podcast. E aí, o que vocês acharam desse episódio? Quem vai pro show, quem não vai? É. Conta pra gente que a gente quer saber e segue a gente nas redes sociais, ativa ali as notificações para receber a informação de quando tiver podcast novo e tragam aí comentários pro nosso próximo episódio. Eba. Beijo, meninas! Beijo, pessoal. Tchau.